Pensadores excessivos. Qual cenário improvável realmente se tornou realidade para o qual você estava completamente preparado porque pensa demais? Meu namorado, que não tem histórico de convulsões, escapou por pouco de morrer de uma porque meu pensamento excessivo me levou a invadir sua casa quando ele não atendeu o telefone. Meu pensamento excessivo começou algumas noites antes. Ele mencionou que ele mordeu sua língua em seu sono e acordou com um travesseiro ensanguentado e boca dolorida, mas ele não tinha memória do que aconteceu. Isso por algum motivo levou meu cérebro a questionar. Uau, ele teve uma convulsão e não percebeu. Ele tem zero histórico de convulsões, estávamos juntos há vários anos e eu nunca tinha visto um sinal de convulsão, mas por alguma razão isso ficou na minha mente. Avanço rápido de 2 dias. Normalmente não saímos de manhã porque ele gosta de dormir até tarde, mas nesse dia tínhamos um encontro marcado para ir ver um cachorro específico no abrigo que eu estava pensando em adotar. Ele não atendeu o telefone naquela manhã. Liguei várias vezes antes de ir à casa dele, mas ele nunca atendeu. Comecei a ter um mau pressentimento, mas reprimi o pensamento de ele estar tendo uma convulsão porque isso era claramente tão improvável. Enquanto fazia um plano de ação para esse cenário, cheguei na casa dele e ele não respondeu. Então, em um movimento completamente maluco de namorada, eu pulei a cerca dele e por sorte sua porta estava destrancada. Eu o encontrei inconsciente sem resposta, deitado de costas com os restos pegajosos de espuma ao redor de sua boca. Entrei em ação e eu o rolei de lado para ajudar a conter a aspiração. Coloquei um travesseiro sob seu ombro para mantê-lo nessa posição e chamei a ambulância. Se eu não tivesse saltado a cerca para entrar, se não tivesse ido de carro quando ele não atendeu o telefone, se não tivéssemos planos de nos encontrar horas mais cedo do que de costume, ele estaria morto na hora do almoço. Seus rins já estavam desligando quando ele chegou ao pronto-socorro. Se ele nunca tivesse mencionado morder a língua durante o sono, eu não acho que eu estaria pensando demais. Nenhuma preocupação louca com convulsões teria me empurrado para procurá-lo. Acontece que é uma doença cerebral estranha que é bizarramente endêmica em malformações cavernosas cerebrais do Novo México. Vários dias depois que chegamos em casa do hospital, recebi um telefonema de um amigo que disse que o cachorro, contra todas as probabilidades, ainda estava no abrigo, como o próprio cachorro que deveríamos ver naquele dia. Eu tinha perdido a esperança de pegá-la. Tirei isso das minhas prioridades enquanto ele estava hospitalizado, mas eles esqueceram de tirar meu sinal de espera 24 horas em sua gaiola. Então ninguém perguntou sobre ela. Ela agora é nossa cadela milagrosa e é o animal mais doce que já tive. Meu namorado não estaria vivo hoje se não tivéssemos marcado um encontro com ela. Sempre carrego um pequeno kit de costura sempre que vou a um casamento. Eu costurei 2 noivas em seus vestidos até agora. Eu realmente não planejei isso, apenas deu certo. Mas um dia, por algum motivo, coloquei uma ventosa no bolso. Não me lembro exatamente porquê. Era de um gancho de chuveiro que acho que quebrou e o coloquei no bolso na esperança de encontrar um substituto ou algo assim. Mais tarde naquele dia eu estava com alguns amigos e um amigo estava lamentando que seu para-choque estava amassado e ele nos mostrou e disse: aposto que conseguiria tirar se tivesse uma ventosa ou algo assim. Sem dizer nada, puxei a ventosa do bolso e entreguei a ele. Todos definitivamente achavam que eu era assustadora pra caramba. Não eu, mas minha mãe. Aparentemente, em uma festa onde meus pais e seus amigos estavam jogando jogos de tabuleiro, houve uma percepção de que uma ampulheta estava faltando em um dos jogos que eles planejavam jogar. Minha mãe começou a enfiar a mão na bolsa e tirar uma ampulheta que ela por acaso trouxe para o caso de eles não terem uma. No entanto, mais tarde na noite, quando alguns drinks foram tomados, alguém acidentalmente derrubou uma bebida, quebrando a ampulheta da minha mãe. Sem perder o ritmo, ela enfiou a mão na bolsa e tirou outra ampulheta. Ela sabia que o primeiro, sendo de vidro, poderia quebrar, então ela tinha um backup pronto. Quando minha esposa e eu estávamos nos casando e procurando um lugar para a cerimônia, encontramos este jardim bonito, mas bastante remoto. Estávamos assinando o contrato do evento e fiquei pensando que era bem remoto, então perguntei: quanto tempo leva para a ambulância chegar aqui? Me tornei motivo de chacota de ambas as famílias. Minha sogra, que estava presente na reunião, literalmente caiu da cadeira de tanto rir. O organizador do casamento lembrou-se disso por semanas, contando a todos que conhecemos. Meu pai terminava cada frase com: mas talvez você precise de uma ambulância para isso. Minha esposa estava fazendo barulhos de sirene quando eu estava dizendo algo que discordamos. A cada jantar em família, todos os tios e tias estavam verificando se a ambulância estava presente. Ainda assim, eu não conseguia me livrar desse sentimento estranho. A ambulância levaria mais de 1 hora para chegar ao jardim. Depois de algumas semanas, acabei pagando uma ambulância particular para estar presente no casamento. Avanço rápido para a cerimônia. Enquanto minha esposa literalmente caminha pelo corredor no fundo do jardim, vejo 2 paramédicos correndo com uma maca e
meu pai apertando minha mão sussurrando: "Isso não é da sua conta, deixe que eles cuidem disso." O que aconteceu foi que um dos nossos convidados mais velhos teve um ataque cardíaco e quase morreu na cerimônia. Ele foi salvo pela ambulância particular e desde então, quando minha esposa me diz que estou pensando demais, eu apenas faço o barulho da sirene. Certa vez eu estava dirigindo na estrada atrás de um carro com alguns caiaques amarrados ao teto. Meu cérebro ansioso ficava dizendo: e se eles caírem do carro estilo Destino Final? Tentei me convencer de que era um medo irracional, mas a ansiedade tomou conta de mim e decidi mudar de faixa e fazer alguma distância. Cerca de 30 segundos depois, os caiaques de sinalização, ambos escorregam do telhado e vão rolando pela estrada. Por sorte ninguém se machucou, mas cara, isso não ajudou em nada a minha ansiedade. Ferindo minha mão dominante. Quando criança eu tinha um medo irracional de cortá-la. Passei toda a sexta série me ensinando a escrever e fazer coisas com a mão esquerda. Fiz um esforço consciente para permanecer o mais ambidestro possível. Quando adulto eu quebrei alguns dedos da minha mão dominante, mas não foi um grande problema porque eu poderia fazer a maioria das coisas igualmente com a minha mão esquerda. Anticlimático, mas foi útil. Eu sempre carregava uma caixa de suco ou lanches extras e levava um conjunto extra de roupas durante o ensino médio, porque sempre estava preocupado que uma das crianças da minha escola com diabetes pudesse ficar baixa e precisar de um pouco de açúcar. Por isso a caixa de suco e lanches. Eu poderia me sujar ou minhas roupas ficariam arruinadas e bem. Um dia o garoto da minha classe com diabetes precisou do açúcar. Por sorte, alguns dias depois uma garota da minha classe estava tendo um mau funcionamento muito ruim no guarda-roupa e mal podia esperar por uma nova camisa. Então minha camiseta XXL agiu como uma camisa barra vestido para ela. Eu carrego um extintor de incêndio no meu carro. Presenciei um acidente de carro onde o motor pegou fogo e eu rapidamente apaguei antes que queimasse o interior do carro. Todos sobreviveram. Isso aos meus 9 anos. Tínhamos voltado para casa e visto os primeiros fios de fumaça do incêndio do cedro da Califórnia em 2003. Naturalmente assumi o pior. Arrumei todas as minhas roupas e gastei cerca de 1 hora fazendo uma gaiola de viagem para meus porquinhos de Índia. Eu amarrei sua garrafa de água ao lado para que eles pudessem beber. Embalei sua comida e seus móveis favoritos para o caso. Passei as próximas horas monitorando o incêndio no noticiário e à distância de nossa janela perguntando periodicamente aos meus pais se precisávamos evacuar. Em algum momento da noite o fogo acelerou como um louco e estava literalmente na encosta do outro lado da rua. Entrei no quarto dos meus pais e disse: "O fogo está do outro lado da rua. Você tem certeza de que não devemos evacuar?" A essa altura todos nós ficamos loucos pegando documentos e suprimentos importantes e quando estávamos prestes a trancar as portas e dirigir percebi que esqueci meus porquinhos da Índia. Meus pais me disseram que era tarde demais e que eu não tinha tempo para pegá-los, mas quando chorei e expliquei que os tinha arrumado consegui pegá-los e ir embora. A casa acabou bem graças a um vizinho que apagou as brasas antes que eles pegassem, mas ficamos fora tempo suficiente para que meus porcos não conseguissem sobreviver sozinhos. Eu sou basicamente cego sem meus óculos e sempre levei um par de óculos reserva quando viajo. Ficou intocado por anos ocupando um espaço valioso na minha bagagem e eis que em uma viagem a Montreal há alguns anos, acordei uma manhã e encontrei meus óculos quebrados. Não faço ideia de como isso aconteceu e finalmente tive a chance de usar meu par reserva. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se para receber mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.